A arte como movimento que ressignifica vivências e as capacidades de reinvenção dentro de um coletivo. Os movimentos sociais são ações sociais que possuem um potencial de viabilizar formas distintas da população organizar e expressar suas demandas. Partindo disso, um novo movimento social, a City Teatro Pop Show, é um movimento artístico formado por viventes de rua e tem sua intersecção com o centro pop. Essa pesquisa caminha pela teoria dos novos movimentos sociais. O objetivo desse estudo, então, é cartografar a produção de vida dessas pessoas que vivem na rua e entender essas pessoas como atores sociais do movimento social Pop Show, entender a sua relação com esse movimento que procura dar voz às suas narrativas. Nesse estudo de abordagem qualitativa foi realizada uma cartografia de produção de vida de pessoas que vivem na rua por meio do movimento social Pop Show, buscando entender suas ofertas, demandas e as forças que operam dentro desse movimento. A cartografia é colocada como um desenho que acompanha a transformação de uma paisagem, e nesse caso, colocado como paisagem de territórios existenciais. É colocada como uma definição temporária ou provisória, aberta a mudar, a se desmanchar e a se formar conforme novos mundos são conformados, conforme novas possibilidades são criadas. Desse modo, a cartografia deixa de se interessar pelos pontos fixos e possibilita ao pesquisador ver outras possibilidades, outros mundos, outras vivências dentro do campo de pesquisa. Juntamente com a abordagem cartográfica, foi utilizado o conceito de pesquisador em mundo, que considera o pesquisador como aquele que se mistura e participa do processo de pesquisa, deixando a neutralidade de lado. O Centro Pop visa atender às principais demandas levadas pelos viventes de rua. O vínculo se dá de duas formas, ou por meio de uma busca ativa do serviço até a população, buscando atender às demandas imediatas dessa população, ou por meio da procura direta da população. Na procura direta, visa atender às demandas que são levadas pela população e poder ofertar além do que é solicitado pelo utilizador do serviço. Dentro desse espaço que dá voz a essa população, somado a esse incentivo de atividades que provocam um lado sensível no sujeito, juntamente com essa necessidade de reinventar e produzir espaços de cuidado, surge a City Teatro Pop Show, que é um movimento social criado com o intuito de proporcionar acessibilidade à cultura para os viventes de rua, possibilitando então o indivíduo a trabalhar a si próprio como um artista que trabalha sua arte. Alguns atores colocam como desafio no cuidado dessa população o seu nomadismo ou a sua circulação por diferentes regiões, e que isso venha a prejudicar a continuidade do cuidado. Porém, se avaliado pela perspectiva do próprio usuário do serviço, ou do movimento social, ou do participante do ator social, eles colocam na maioria das vezes como mais importante essa autonomia de ir e vir, de escolher ou não continuar essas atividades. A continuidade ou não do cuidado acaba mostrando o interesse do cuidador, acaba se mostrando mais o interesse do cuidador em ter um controle sobre esse cuidado oferecido. Alguns autores trazem ainda o conceito de porta aberta, que é definido como um serviço sem a necessidade de agendamentos e que tem a disponibilidade de acolhimento durante todo o seu horário de funcionamento. Trazendo esse conceito para dentro do grupo de teatro, quando eu penso em um espaço de acolhida, eu também penso em um espaço de liberdade para os que utilizam do serviço ou os atores do movimento. Alguns autores trazem que a concepção de liberdade afirma que na maioria dos casos as pessoas, por diversos motivos que ficam, são ou estão na rua, buscam esta liberdade. Não necessariamente todos, mas é que a rua acaba sendo um recurso necessário para quem busca esse objetivo. Isso implicava em mim diretamente como algo que me atingia durante os diálogos. Era possível ver como nesse grupo de teatro, diferentemente do que eu imaginava, a liberdade era importante, era fundamental e imprescindível, até mais do que a própria frequência dos participantes. A ideia de um grupo de teatro livre é sempre colocada como importante. Por mais que o grupo estivesse desfalcado naquele momento, ele sempre estará aberto a mais participantes que vão suprindo esses desfalques, fazendo novos vínculos e
Por mais necessário que seja a manutenção desses encontros, era mais importante ainda respeitar as especificidades que cada um poderia estar apresentando naquele momento. E era essa empatia que sustentava o vínculo do movimento com a população e a construção da relação entre os participantes do movimento, que eram profissionais ou pessoas que utilizavam o serviço. Fazia com que esses espaços fossem mais afetuosos e acolhedores, tanto para os profissionais como para os que o utilizavam. Concluo que o potencial de produção de vida é um espaço que vai além do biológico e pode fazer de outros atravessamentos, e existem diversas formas de fazer vínculo com a população. Ressalvo também a importância da metodologia cartográfica como inauguração de um novo processo de conhecimento.